Vamos ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 19, versículo 5, que fala assim, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós te glorificamos. Senhor, eu, teu Deus, era um desses que tinha se perdido. Meu Deus, que estava sem rumo, Pai, que estava sem direção, mas a bondade, a misericórdia e o teu infinito e grande amor, Pai, me alcançou, me revelou, Pai, o caminho, a verdade. Ah, Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por nos escolher, por nos separar, meu Deus, para estar ao seu lado. Fica conosco nesta noite. Fica conosco, Jesus, para o glória do Senhor. Amém. Você não pode se sentar? Irmãos, é uma grande realidade, meus irmãos, que todos aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, as suas vidas foram mudadas. A gente vê desde o Velho Testamento, a gente poderia pegar muitas passagens do Velho Testamento como uma base bíblica. Uma das mais conhecidas que a gente conhece, a do próprio Moisés. Moisés, quando teve um encontro com Deus ou com Jesus, porque o próprio Jesus disse assim, ó: eu e o Pai somos um. Então eu acredito que em todas as obras que Deus fez, Jesus estava presente. Jesus estava lá. Então, quando Moisés tem um encontro com Deus na sarça, que Deus fala para ele no meio da sarça, a partir de ali a vida de Moisés mudou completamente, meus amigos. Até então Moisés era um foragido, não é verdade? Moisés era alguém que estava se escondendo do Egito, no deserto. Mas depois que Moisés tem um encontro com Deus, depois que Deus revela para Moisés o seu propósito, a sua missão na vida dele, quem era para ele ser com Deus, a vida de Moisés muda. Um homem agressivo, um homem que não conseguia controlar os seus próprios impulsos, se tornou um dos homens mais mansos da Bíblia. Porque a transformação, meus irmãos, vem quando Jesus entra na nossa vida. Quando o Espírito Santo toma conta do nosso ser, de dentro para fora, a transformação vem. Glória a Deus. O irmão Augusto conhece o jovem Douglas? Conhece, né, irmão Augusto? O irmão jovem Douglas, ele mora ali em Piraquara. E eu cuidei dele da igreja de Piraquara e ele, nessa época ele estava desviado. E ele é muito jovem, mas algumas coisas erradas que às vezes a gente escolhe fazer, não só a nossa vida, mas até o nosso corpo físico paga um preço alto. E aquele moço estava lá, bem debilitado, sabe, assim, jovem de tudo, mas parecia até mais velho que eu, meu Deus do céu. E assim eu falava com ele, eu tinha uma certa liberdade para falar com ele. Eu falava: Douglas, vem para Jesus, Jesus tem uma obra tão linda na tua vida, mas Jesus tem um chamado na tua vida. Enfim, passou-se tempo. Um dia eu vi o Douglas entrando na igreja e digo: mas não pode ser o Douglas. Jesus, digo: não é o Douglas, não pode ser o Douglas. Aí eu olhei e digo: meu Deus do céu, rapaz, eu digo: o que você fez, rapaz? Eu digo: parece que você rejuvenesceu uns 20 anos. Diz ele assim, ó: eu voltei os caminhos do Senhor. Irmãos, até isso Jesus restaura na nossa vida. Até aquilo que a gente não tem, na verdade. Porque muitas das vezes eu olho para minha esposa e digo assim: o que você viu em mim, mulher, para você casar comigo? Na verdade, irmãos, Deus nos abençoa de uma forma que a gente não imagina. Mas não é. É que a glória de Deus transforma a vida do homem. A presença de Jesus faz a diferença. Ela nos envolve de uma maneira linda. E a gente vê,
não é só uma questão, não é só uma área. A Bíblia vai falar que esse Zaqueu, ele era um dos chefes publicanos ali, mas ele é rico, ele tinha muito dinheiro. E a gente sabe, meus irmãos, a própria Bíblia fala, não é nem eu, é a Bíblia fala, não é verdade? Que é difícil, meus irmãos, o rico entrar no céu. É difícil o rico se desprender, né? Por causa que a riqueza lhe traz segurança, não é verdade? A riqueza, diz aqui, ele traz uma felicidade além, passageira, na verdade, mas ela traz, de uma certa forma, uma tranquilidade passageira. É verdade, ela traz. Tem pessoas que falam, não, por causa de riqueza, isso, não, aquilo. Bom, já que você não quer, pode mandar para mim, eu não tenho problema em ter. Mas que a riqueza traz um certo conforto, traz. Traz. Não é verdade? Ah, esse carro está velho, eu vou lá trocar de carro. Quem é rico pode fazer isso ou não pode? Pode. Ah, está frio aqui, eu vou lá comprar um ar-condicionado. Pode ou não pode? Pode. Nós podemos fazer isso? Não. Mas nós seremos menos felizes que eles? Não. Aleluia. Porque o encontro que nós tivemos com Jesus, Ele nos preenche, Ele nos satisfaz, Ele nos dá uma esperança que dinheiro, nem poder, nem riqueza, nem fama pode dar ao homem. Nada nesta vida pode se comparar com aquilo que Jesus revelou em nossas vidas, em nossos corações, quando nós tivemos um encontro com Ele. Nós não viemos por causa da riqueza, nós não viemos por causa da prosperidade, não. Jesus dá, é verdade, mas o nosso maior objetivo é a salvação, é um dia estar junto com Ele para celebrar. Bendito seja o nome do Senhor. Santo seja o nome do Senhor. O Senhor nos prometeu uma bênção e ela se concretizou ontem. E uma das coisas que me chocou essa semana foi isso. Eu recebi aí a mensagem da advogada dizendo que o juiz já tinha expedido o mandado e que o dinheiro já estava na conta do banco. Que era para mim ir no banco tal, fazer todo o procedimento, ela me deu a requisição. E eu cheguei em casa e a minha esposa falou assim: mas por que você não está feliz? Por que você não está feliz, Everson? A gente, meu Deus, a gente passou uma vitória tão grande. E é verdade, uma vitória grande. Mas uma coisa que eu percebi, meus irmãos, é que dinheiro, ele serve para este mundo, as coisas desta vida. Por mais que a gente viva aqui, a gente precise disso. Mas o dinheiro, ele ajuda a isso, sabe? O que você pode apalpar, o que você pode tocar, o que você consegue, sabe, assim, degustar, enfim, tantas coisas. Mas a alma, o espírito, sabe, lá dentro, isso o dinheiro não pode fazer nada. E eu perguntei para Deus, Deus, por que eu estou triste? Por que eu não estou alegre, eufórico? É uma vitória, meu Deus. Eu orei, eu fiz propósito com Deus por isso. Aí o Senhor falou assim: meu filho, porque eu quero te mostrar algo muito importante que muitos hoje têm uma visão errada. O dinheiro, ele ajuda aqui nesta vida, mas quem vai te ajudar para sempre sou eu. Quem vai te fortalecer, quem vai te carregar, quem vai te ajudar, quem vai te levar para aquele lugar sou eu. Bendito seja o nome do Senhor. E foi exatamente isso que Zaqueu viu, meus irmãos. Quando Zaqueu, ele, sabe, ouve de Jesus, ele quer conhecer Jesus, mas a Bíblia fala que ele era de pequena estatura e ele não conseguia, então ele sobe naquela árvore. Quando Jesus passa por ali, meus irmãos, e Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar ou estar na tua casa. Irmãos, o encontro de Deus com nós não é algo por acaso, não é isso não, meus irmãos. Jesus caiu de paraquedas aqui, eu tive encontro com Ele. Para com isso. Mas foi por causa disso, foi por causa... Não é isso não, meus irmãos. É o próprio plano de Deus, é o propósito, é o caminho de Jesus na vida de cada um, meus irmãos. Você acha que Jesus não sabia que Zaqueu estaria naquela árvore para ver ele?
aquele caminho para ele. O próprio Jesus já tinha colocado ele perante aquela árvore, aquela figueira brava para ele subir ali, porque ele queria ter um encontro com Zaqueu. Ele queria mostrar para Zaqueu que ele tinha que descer para reconhecer e saber quem é Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, quando Zaqueu ouve aquela palavra de Jesus, ele recebe Jesus de uma maneira já diferente. Quando ele recebe a palavra de Jesus, Zaqueu desce. Zaqueu desce. Aleluias. A transformação já começou no coração daquele homem rico. Aleluia. A palavra que Jesus transfere para o coração dele tira o desejo, tira o foco do dinheiro, e agora ele também quer ser um que conhece a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, você pode reparar no que nós lemos. Jesus não precisou falar nada. Jesus não precisou explicar nada para Zaqueu. Zaqueu simplesmente fala: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu tenho defraudado, se alguém eu tenho enganado, eu vou restituir. Porque aquilo que eu achei que era a minha vida, aquilo que eu achei que me dava alegria, era mentira. A alegria está no Senhor. E a partir de hoje, eu sou um novo homem, porque eu tive um encontro com o Senhor. Deus muda a nossa vida, e não é só nessa área. Eu separei aqui, eu vou ler mais uns 2 versículos, eu tinha separado 4, mas eu vou ler só mais 2 versículos. Aleluia. O segundo, irmãos, Marcos capítulo 5, vamos lá rapidinho. Esse é bem conhecido. Marcos capítulo 5, versículo 25, meus irmãos. 5, 25. Esse é conhecido da igreja. Não, irmãos, acho que eu errei, não é 25, não, meus irmãos. É Marcos capítulo 5. Isso, é 25 mesmo, meus irmãos. Marcos capítulo 5, 25, que fala assim: ó, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e desperdiçando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitara, antes indo a pior. Agora desce lá, desce, meus irmãos, desce mais. Vamos lá para o capítulo 33, que fala assim: ó, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aqui nós vemos, meus irmãos, um outro capítulo. Aqui nós vemos de uma pessoa que estava passando por um momento de enfermidade. Não é verdade? E, irmãos, a forma com que Deus trabalha, a gente não entende, a gente não compreende, a gente não tem ideia de como Deus vai agir. Mas a verdade é que Deus faz coisas que a gente não entende, que a gente não compreende. O pastor pregou aqui na quinta-feira que às vezes é preciso a gente perder para ter exatamente isso, para ter um encontro com o Senhor. Às vezes a gente precisa passar pela dor para reconhecer a Jesus. E isso é uma verdade. A gente vê que essa mulher aqui, ela tinha dinheiro, a Bíblia fala que ela tinha, mas ela gastou tudo por causa de uma enfermidade, de um fluxo de sangue. Hoje, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, seria uma hemorragia. Eu acho que é isso, né? Seria uma hemorragia, mais ou menos isso. Mas já imaginou 12 anos essa pessoa sofrendo? Mas aí a Bíblia fala que ela ouve falar de Jesus. Ouve falar de Jesus. Não é assim? E quantas vezes você fala para alguém de Jesus, não é verdade? E essa pessoa nem sequer dá as caras na igreja, né? Mas ela ouviu falar de Jesus. Às vezes a pessoa fala: irmão, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma dificuldade. Aí você vai dizer: não, vai lá que o pastor vai te curar, vai lá que o pastor vai te dar a solução. Não, a gente não fala isso. Mas Deus não usa o pastor? É claro que usa, meus irmãos. Mas tanto o pastor quanto qualquer um de nós aqui não tem poder
o membro tem convicção que na casa tem Jesus. Né? Tem que ter convicção que Jesus está aqui. Porque a pessoa tem que vir aqui e tem que ter um encontro com quem? Com Jesus. Aí você fala, vai lá. Pode ir lá. Como assim? Não, pode ir lá. Não interessa o que está passando. Não interessa o que está acontecendo. Vai lá. Vai lá por causa que tem alguém que pode. Vai lá porque tem alguém que te conhece. Vai lá porque tem alguém que já marcou um encontro com você. Aleluia! Bendito Senhor. Esses dias o rapaz, fui trabalhar até mais tarde, eu estava conversando com ele, ele foi me ajudar. Aí ele falou isso. Eu digo assim, rapaz, que coisa é, nossa vida às vezes é meio ruim mesmo. Mas então, a gente pode, para quem pode, né? Uma das coisas que eu entendo do Paulo, irmãos, que Paulo fala assim, eu me fiz de tudo para ganhar para Jesus. Aí eu conversei com ele assim, de uma forma normal, tranquilo. Aí eu disse, pois é, eu digo assim, eu tomei as espaços técnicas, é difícil mesmo. Mas e aí? Aí eu digo, eu corro para quem pode. Ele disse, sim, não entendi. Eu digo, se você está precisando de uma coisa, você vai correr para quem não pode ajudar? Diz ele, não. Eu digo, então, exatamente isso. Tá, mas quem que te ajuda? Eu digo, agora você entrou na conversa que eu queria. Agora, se eu mordeu a isca, é exatamente isso, pai. Eu falei isso para ele, mas eu pensei. Eu digo, então, mas eu corro para Jesus. Diz ele, como assim? Eu digo, quando eu estou em apuros, eu corro para Jesus. Jesus me socorre na hora. Aleluia. Mas é verdade? Claro, mas Deus é um bom pai. Ele cuida dos filhos. Glória a Deus. E quando o filho é rebelde? Quando o filho é rebelde, ele conhece, mas o que ele sabe mesmo é lá dentro. Ele sabe. Tem muitas vezes que nem fala aquele hino que você errou tentando acertar. Você acha que Deus não conhece? Você acha que Deus não sabe? Claro que ele sabe. Aí ele falou assim, lá tem culto? Eu digo, tem. Eu digo assim, rapaz, você é meio jovem. Eu digo, vai no sábado lá. Tem uns cultos do jovem lá, irmão. Mas olha, é fogo puro mesmo. É fogo. Eu digo, fogo de Jesus. Não queima não, tá? Pode ficar tranquilo. Ele pode queimar o pecado, ele pode queimar a angústia, ele pode queimar a depressão, né? Ele pode queimar o espírito do suicídio. Mas você não. Você vai ser renovado, você vai ser renovado com uma nova visão. Aleluia. Se ele qual sábado, eu digo, todo sábado. Se ele for aparecer, eu digo, vai. Qual que é o lugar? Eu digo, Rua da Trindade. Pertinho da loja 5 Irmãos. Chega por ali que você não vai errar. Se ele não foi lá, então vai. Sabe por quê, meus amigos? Que tem pessoas que estão exatamente assim, enfermas. Talvez não no corpo, que nem essa mulher, mas espiritualmente. Calma, sabe? Ferido. E aí no mundo, eles só sabem empurrar a faca mais para dentro. O mundo só sabe empurrar mais para dentro. Mas Jesus não, meus irmãos. Jesus tira e ainda joga o óleo, né? Joga vinho para tapar a ferida, para acalmar. Isso ele fez comigo. E a Bíblia fala que essa mulher sofreu e ela ouviu falar. Só que quando a pessoa ouve falar de Jesus, meus irmãos, e ela já recebe essa palavra de uma maneira diferente, porque a forma como você vai ouvir falar de Jesus e você vai receber importa muito, sabia? Mas será que é verdade? Essa palavrinha é terrível, sabia? Será? Dúvida. Dúvida não gera fé. Não, muito pelo contrário, ela mata a fé. Mas a mulher disse não. O que ela falou? Se tão somente eu tocar na orla do vestido desse homem. Ela estava dizendo assim, não precisa nem Jesus me olhar. Não precisa nem estender a mão. Até por causa que eu estou impura. Naquela época uma mulher que estava com hemorragia era impura. Não precisa de fazer nada disso. A única coisa que eu tenho que fazer é tocar na orla do vestido dele. Irmãos, a Bíblia não fala como que ela conseguiu tocar na orla. Mas que abre, sabe assim, que nem aquele pontinho de interrogação na cabeça da gente. Não abre. A Bíblia fala que Jesus vinha vindo e as pessoas vinham assim, sabe, apertando e pegando nele, e isso e aquilo, e sabe, aquela coisa, Jesus, Jesus. Uma mulher que estava 12 anos perdendo sangue direto. Como que ela furou um bloqueio daqueles de Jesus, meus irmãos? Como que ela conseguiu passar pelas pessoas que não estavam na mesma condição dela? A anemia daquela mulher devia de ser terrível. Uma pessoa que perde sangue tem uma anemia.
gigantesca. A minha esposa, mesmo aquele coitado, tem vezes que ela não consegue levantar da cama quase. Aí imagina essa mulher. Mas como que ela furou essa barreira? A fé que ela recebeu, a fé que ela tinha, que ela ia ser curada, irmãos. Ela faz você passar por alegria, ela faz você passar por dor, ela faz você passar por dor. Mas a verdade é que essa mulher procurou Jesus na hora. Glória a Deus. E a Bíblia fala que o milagre dela foi instantâneo. E quem sabe o teu milagre nessa noite vai ser instantâneo também. Quem sabe a porta abre agora para você. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe não é agora que Deus quebra aqueles grilhões. Quem sabe não é agora que Deus te cura, que Deus abre a porta. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabe o que me chama mais a atenção nisso? É aquilo que eu falei. Pessoas que ouvem falar de Jesus e chegam diante dele de uma maneira diferente. Todo mundo vinha oprimindo ele. Os discípulos tentando defender, tentando ser meio um guarda-costas de Jesus, né? E Jesus caminhando, aquele povo oprimindo e tocando. Tanto é que quando ele para e fala assim, opa, peraí que alguém me tocou. Pedro fala assim, será que Jesus está bem? Como assim alguém me tocou? Vem uma multidão, sei lá quantas mãos tocando nele. Ô Jesus, como assim alguém te tocou? Não, Pedro, você não está entendendo. Alguém me tocou diferente. O toque era diferente. Essa pessoa não me tocou simplesmente com a mão. Não, para, Pedro. Você não entendeu, Pedro. Essa pessoa não me tocou só com a mão. A mão dela veio carregada de fé, de esperança na minha pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. As pessoas aqui estão me tocando porque querem cura. As pessoas estão me tocando aqui porque viram eu curar, eu fazer. Mas essa pessoa não. Essa pessoa me tocou com convicção, com certeza que eu poderia agir em favor dela. Jesus falou isso, não, estou conjecturando com a Bíblia. Por causa que Jesus fala assim, não, alguém me tocou. Aí Pedro pergunta, mas Jesus, todo mundo está te tocando. Aí ele fala assim, não, é que eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Aleluia. Mas ela não avisou Jesus que ela precisava de uma cura. Ela não avisou Jesus que ela precisava de uma intercessão dele, não. Mas é assim mesmo que funciona. Chega nele com fé, chega nele com convicção, com certeza. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Quem sabe ele está passando, corre lá, se joga nos pedreiros e toca na orla do seu vestido, com fé, com sabedoria, com graça, com certeza que o milagre vai acontecer. Agora nós vamos, meus irmãos, para o último, caso o tempo também não espera nós. Esse é um dos mais gloriosos que eu acho da Bíblia. Atos capítulo 9. Os irmãos já sabem praticamente do que eu estou falando. Atos capítulo 9. Versículo 3 a seguir. Glória a Deus. Atos capítulo 9 e o versículo 3 a seguir, meus irmãos. Aleluia. A conversão de um homem, um dos mais brilhantes da Bíblia, meus irmãos. Coisa linda, a vida de Paulo. Sabe, é algo tremendo a vida desse homem que eu, sinceramente, meus irmãos, eu queria ter vivido na época de Paulo. Talvez eu não fosse um Timóteo que nem ficou ali, mas que eu ia colar nesse homem que diz aquilo, meu Deus do céu, vamos embora. Eu sei de uma prisão, bora lá. Bora assim. Esse homem foi incrivelmente a nossa Bíblia, olha. Atos capítulo 9, versículo 3 fala assim, ó. E indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco,
subitamente o cercou um grande resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluia. Aqui vou encerrar a mensagem, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Paulo não estava doente, Paulo não estava com necessidade de dinheiro, não é verdade? E Paulo era um homem sábio, porque ele era um homem rigoroso nas leis. Mas Paulo não tinha um encontro com o principal. Muito pelo contrário, meus irmãos. Paulo achava que aquela seita era uma seita terrível que ia contra todos os princípios de Deus. Mas aqui nesse versículo nós vemos, meus irmãos, que aquele, quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele realmente se encontra com Jesus, a trajetória da sua vida muda drasticamente. Aleluia. É verdade? A Bíblia vai falar depois mais, se você quiser continuar lendo aqui, que depois de um tempo que Paulo, tenha conversando isso e aquilo, a Bíblia fala que alguns vão olhar e vai dizer assim: mas esse não é Saulo? Esse não é Saulo? É como assim? Não, esse não é Saulo? O que perseguia, o que prendia, o que ajudava a matar os cristãos? É ele mesmo. Não, mas ele fazia tudo isso, agora ele não está pregando? Ele não está falando exatamente daquilo que ele era contra? Aleluia. De tudo aquilo que ele estava fazendo para combater, agora ele está unido. Porque ele teve um encontro Glória a Deus. com a luz, com a verdade, com a sabedoria. E a vida dele foi transformada, a vida dele foi capacitada para levar o Evangelho do Senhor. O ministério que Deus tinha na vida de Paulo aconteceu perfeitamente do jeito que Deus projetou. Será que é verdade? Sim. Se não me engano, acho que é Gálatas capítulo 1, versículo 15, por ali mais ou menos. O apóstolo Paulo fala: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, me escolheu para levar o seu evangelho aos gentios. Ou seja, antes do nascimento de Paulo, Deus já tinha escrevido a história para ele. Deus já tinha trilhado o caminho dele. Bendito seja o nome do Senhor. Até o momento que ele teve um encontro com Jesus, e tudo foi revelado na vida dele. Glória a Deus. A Bíblia é tão linda, meus irmãos, que ela dá detalhes de tudo, de tudo, de tudo. Você vai ver que Saulo, na verdade, antes do encontro que ele foi transformado em Paulo, ele esteve na morte de Estevão. E assim, cá para nós, todos eles viram o rosto de Estevão brilhar. O rosto de Estevão não era mais um rosto simplesmente de um homem, não. Mas a glória de Deus invadiu o rosto de Estevão. A presença do Senhor estava na vida de Estevão. Glória a Deus. E eu não sei, isso a Bíblia não fala. Mas aqui para mim, isso estava lá. Isso estava lá dentro de Paulo, meus irmãos, lá dentro de Saulo. E quando ele entrega o encontro com Jesus, que Jesus se apresenta a ele, ele diz: agora eu entendo por que o rosto daquele menino brilhava. Aleluia. Por que aquele homem estava daquela forma. Agora eu sei quem estava com ele na hora do privilégio dele. Glória a Deus. Ah, Jesus, aleluia! Bendito seja o teu nome, papai. Glória a Deus. E na mesma hora, meus irmãos, o coração de Saulo se transformou. A vida de Saulo se transformou. Tanto é que quando Jesus fala para ele, ele disse assim: tá bom, Senhor, o que queres que eu faça a partir de agora? Como o Senhor quer que eu proceda a partir de agora? Aí Jesus vai dizer assim: ó, vai lá na casa da rocha, vai lá para o casinho
anjo da igreja. Ele vai te ajudar, ele vai te ensinar. Eu vou dar as diretrizes para ele, ele vai colocar na tua vida e você vai mudar. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, mas é a placa dos irmãos. É por causa que nós temos prazer de falar da verdade. É por causa que nós temos liberdade para pegar a Bíblia como ela é, sem tirar nada, sem deixar de falar que existe um inferno e nós temos um caminho a escolher, nós temos uma decisão a tomar. Ah, irmão, vai falar de inferno agora, em 2026, sim! Porque ele ainda continua lá. Aleluia. E a decisão de ir para lá é minha e tua. Eu não quero ir para lá. Bom, se não tiver um encontro de transformação com Jesus, dificilmente você não vai para lá. Eu não vou para lá. Mas a verdade é essa: que aquele que tem um encontro com Jesus de verdade, ele muda a sua rota, o seu destino, o seu caminho, a sua jornada. Ela é totalmente transformada. E a vida coletiva, meus irmãos, pensando em melhorar de vida, em ter um emprego e ganhar mais, achando que era isso que eu queria, achando que esse era o meu destino. Mas quando eu cheguei aqui, meus irmãos, eu desci ao último lugar. Eu desci, irmãos. Sabe? Eu não sou hipócrita de dizer, não, irmãos, eu vim bem tranquilo para a igreja. Mentira. Se eu falar isso, eu estou mentindo 100%. Eu vim no pó, no caco, sem recurso, sem esperança, sem nada. Eu não tinha mais nada, não tinha nem lugar para ficar, para recostar a minha cabeça, nada. Desci o último, mas eu ouvi a voz dele. E quando ele falou comigo, eu entendi que era Jesus. Aleluia. E quando eu entendi que era Jesus, meus irmãos, eu já não queria saber de mais nada. Eu só queria saber de ficar ouvindo aquela voz. Porque no pior momento da minha vida, nos piores instantes da minha vida, aquela voz me acalmou. Aleluia. Aquela voz me alegrou. Aquela voz me encheu de gozo, de esperança, de uma alegria que eu nunca tinha provado, nem na bebida, nem nas drogas, nem em mulher, nem nada. Eu nunca tinha provado daquilo na minha vida, mas naquele momento eu falei com Jesus e disse: eu quero isso para mim. É isso que eu quero, Jesus. E aqui estou para a glória de Deus. Deus me abriu uma porta. Deus escreveu no meu livro do nome da vida, me arrancou do lamaçal de pecado. Ele firmou os meus pés na rocha que é Cristo e colocou um novo cântico na minha boca de adoração ao nome do Senhor. E eu estou aqui nesta noite para adorar, para bendizer e dizer que Ele é Rei soberano sobre tudo. Que Ele é bom, que Ele é fiel e verdadeiro. Porque eu falei com os irmãos, Deus, em 2021, meus irmãos, eu sofri um acidente de carro muito forte. Era para ser praticamente fatal, mas Jesus teve misericórdia de mim. Eu fui parar no hospital com o pulso direito fraturado. O meu carro ficou totalmente destruído. Eu tinha um Celta 2008. O carro deu uma total. Eu bati no poste mais ou menos com essa coluna. Eu atorei o poste. Me deu um súbito e estava indo trabalhar, meus irmãos. Se tivesse indo para uma balada, talvez até. Mas eu estava indo trabalhar de manhã cedo, às 6h50, 10 para as 7 mais ou menos. E, meu Deus do céu, irmãos, assim, foi uma luta muito grande. Foi uma prova mesmo. Prova. Pensa numa prova. Eu perdi o carro, enfim, fui para o hospital, fiquei 7 dias lá, fiz a cirurgia e saí de lá. E eu dou graças a Deus pela esposa que eu tive. Eu conversava com o pastor Luciano que uma das coisas que a gente não pode errar é a escolha da tua companheira. Você não pode errar, não. Não erra na escolha do teu companheiro.
não erre, os jovens que estão aqui, não erre. Ora, busca de Deus mesmo, porque isso vai fazer uma diferença na tua vida. Se vai. Aleluia. No pior momento da tua vida, muitas vezes, amigo, ó, quem fica ali? A tua companheira dizendo: meu marido, meu esposo, Jesus está com a gente. Você está lá e ela está lá, te levantando para cima. Às vezes ela está pior que você, mas ela está lá te levantando para cima. Não é verdade? E eu liguei para minha esposa desesperada, disse: amor, acabou, não adianta esforçar, não. Estava indo trabalhar, eu bati o carro está totalmente destruído. Diz assim: Emerson, fique em paz. Diz assim: Emerson, fique em paz. Ela disse assim: Jesus está no controle. Aleluia. É difícil, meus irmãos. É exatamente o que o jovem Mateus cantou aqui, ó. Na hora da dor, na hora do desespero, é difícil, meus irmãos. Não é fácil, não. Você está passando pela prova, Jesus está aqui, é isso e aquilo que está no controle. É fácil falar, como está na bonança. Não, Jesus está comigo, olha só a bênção que eu estou vivendo. Mas quando você está na prova, não é fácil, não. Mas ela me deu um fôlego, dizendo assim: Emerson, vai em paz com o hospital, fica tranquilo, eu vou cuidar do João, já fica em paz. Ela nem sabia, nem eu sabia, ela estava grávida da Luísa, fazia já 2 meses. E a gente nem sabia. E eu fui pelo meus irmãos e saí de lá e penso na prova. Meu Deus. Meu Jesus. Mas foi exatamente a palavra que o pastor Luciano estava quinta-feira, estava pregando, estava, sabe, passando um filme na minha cabeça assim. Eu disse: Jesus Cristo. Mas como em tudo Deus tem um propósito, e a gente não sabe, né? Hoje eu glorifico o nome do Senhor, até por causa desse acidente. É loucura? É por isso que crente é louco. Mas as pessoas dizem: você é maluco. Eu digo: é isso mesmo. Eu sou meio maluco mesmo, graças a Deus por isso. Por quê, meus irmãos? Esses dias o rapaz falou assim: ué, você isso aqui, você não, rapaz, fica em paz, não. Eu sou um semi-aposentado, né? Não sabia que existia isso, pois existe, irmãos. Eu sou encostado para auxílio acidente. Sabia disso? Você procurou isso? Não, procurei não. Jesus colocou na minha mão assim, ó. Ele pegou assim, ele pegou isso assim, ó. E fez assim: olha, isso aqui é para você. Como assim? É verdade. 2021 eu sofri um acidente. Estava saindo do hospital Cajuru. O rapaz me falou assim, dizendo: olha, tem um cartãozinho aqui, ó, para você dar entrada no debate. Aí eu fui conversar com o atribulado, o atribulado falou assim: rapaz, esse cara, você quer dinheiro da tua mão? Vocês só querem dinheiro de vocês. Não vai, não pega, não. Dá entrada para você sozinho lá. É bem simples. É bem simples. Para quem tem conhecimento de internet, sabe ligar para o computador, coisa lá. Eu tenho o máximo a 8ª série, nem falar direito, eu não sei. Eu entrei naquele treino lá, quem disse que eu consegui? Não consegui nem quase escrever meu nome. Digo: Jesus Cristo, eu não vou dar trazer. Aí liguei pro rapaz, tinha me dado cartãozinho, não sabia que era Deus que tinha colocado ele ali. Liguei pro rapaz, vai cá comigo, não consigo. Então tá. Aí ele pediu para pegar, ele foi lá em casa pegar. Aí ele pegou, deu entrada, peguei lá 2.000 e pouco. O restante ficou com eles. E amém, Deus abençoe, que bênção. Fiquei feliz, peguei R$2.000. No ano passado, em outubro, ele me mandou uma mensagem: ué, não sei o que, não sei o que. Você também? Eu digo: tô. Tá trabalhando, tô. Tá ligado? Tá ensinando, tô. Aí ele disse assim: então, a gente queria dar entrada no auxílio acidente para você. Eu digo: auxílio o quê? Auxílio acidente. Eu digo: mas que tem é esse? Eu não sei. Ele disse: não, isso daqui é uma coisa que a gente descobriu que todos que tiveram um acidente, eles têm direito ao auxílio. Como é que está a tua mão? Eu digo: de vez em quando ela enche. Hoje mesmo, meus irmãos, ela está desse tamanho assim, no pulso aqui. Eu passei o dia inteiro com uma faixa desse tamanho no pulso, porque não consigo quase segurar o corpo. Aí a mãe, eu esperei assim: tá, mas como é que vai funcionar? Eu disse: não se preocupa com nada. Olha, irmãos, quando Deus está no negócio, você até dá uma. Você diz assim: mas não pode? A bênção é demais, sabe assim? As coisas. Eu nunca tinha passado por isso, tipo assim: meu Deus do céu, mas, sabe? Mas parece que a melhor fatia do bolo é para mim, Jesus. Que negócio é esse? Estou estranhando. A gente não está acostumado a receber, né? Aí eu digo assim: mas como é que vai funcionar? Eu disse: não. Eu já tenho toda aquela papelada que você me deu aquela vez, eu tenho aqui comigo. Eu só vou precisar de algumas atualizadas de você aí, e a gente vai pegar um advogado e vai dar entrada.
mas e quanto que eu vou ter que arcar? Não, você não vai arcar com nada. Eu digo, aí eu fiquei mal. Aí eu digo assim, mas será que essa pessoa está querendo pegar meu nome para, sei lá, fazer... Eu digo, fazer empréstimo não vale, porque não tem como fazer empréstimo no mundo. Que bom. Jesus Cristo. Aí eu liguei para minha esposa e falei para ela assim, ora a Deus. Orei a Deus e digo, sabe o que? Vou deixar. Aí ele veio, tá bom, tá aqui, aí passei para eles deram entrada em YouTube. Aí eles deram entrada, daí ele me mandou mensagem, daí eu passei pela advocacia, não sei se o Augusto conhece a Adilade, a advocacia Adilade, dessa área. Aí passei por eles lá e custava eles assim, então, daqui uns 6 meses a gente retorna para você, por causa que daí o juiz vai ver, vai coisa e tal, lá. Aí fui, fiz o exame, né, com o médico, da coisa e tal. Até quando eu saí do exame, irmãos, dessa testemunha disso que eu falei para minha esposa, eu digo, amor, acho que não vai dar nada, não. O médico olhou, tudo que ele mandou fazer, eu fiz. Eu digo, eu acho que ele, no mínimo ele deve ter pensado, esse rapaz ele vai trabalhar 100%, não tem problema não. Eu pensei comigo isso. Mas aí eu fiz um voto com Deus. Eu digo, Deus, se esse negócio de auxílio acidente vem do Senhor, é uma bênção para mim, eu quero. Se não for, nega tudo aí, nem dá início nesse treino, não, porque eu não quero nada que não venha do Senhor para a minha vida, não serve. Mas é dinheiro, não importa, se não vem do Senhor, também não serve. Verdade. Porque se eu quisesse ganhar dinheiro que não vem do Senhor, eu jogava na loteria. Quer ficar rico? Joga na Mega Sena. Joga naquela Mega Mania que eles vivem entregando dentro do carro, na porta da casa. Mas esse dinheiro não é de Deus, por que eu vou querer um trem desse? Dá maldição na minha vida? Minha salvação vale mais que 1000 Mega Senas acumuladas aí. Eu falei com Deus, irmãos, e amém. Sabe? Vida que segue. Outubro, novembro, dezembro, aí janeiro, vim pra cá, pastor, vim pra cá. Aí, né, a gente estava naquele momento, sabe, de acolhimento que a gente está com as contas aqui assim, sabe? Não, aqui não, já passou do nariz, não está nem para respirar. Aí eu digo assim, vou entrar no meu INSS. Aí eu estou lá, tinha acabado de entrar aqui, fazia acho que umas 2 semanas, 3 semanas. Aí entrei no meu INSS, aí eu olhei lá assim. Como é que é? Eu sei que estava escrito lá assim, ativo. Eu digo, não, mas não estava aqui antes. Eu disse para minha esposa, tem alguma coisa estranha aqui, eu disse, e a advocacia não me ligou, não me falou nada. E eu digo, mas eles falaram que era 6 meses, outubro. Eu imaginei, lá por março, abril, maio, eles me ligam, né? Falando se deu certo ou não. Aí entrei ativo. Aí eu olhei assim, a receber. Em novembro, eu digo em novembro, mas eu ia entrar em outubro, como que em novembro eu já estava para receber? Aí eu disse, amor, tem alguma coisa estranha. Eu olhei de noite, pensa na ansiedade no outro dia para ligar para os advogados para perguntar o que tinha acontecido. Eu não sabia que aquilo era aquele treino, a gente não tem noção. Aí, amanheceu outro dia, eu fui trabalhar, depois e tal, daí me lembrei de novo, preciso mandar mensagem para os advogados. Aí mandei mensagem para o advogado. Doutora Jane, doutora Jane, está acontecendo isso. Então, Ederson, a gente se esqueceu de te avisar. Ela disse, não, deu tudo certo, Ederson. O processo foi uma bênção do céu. Eu nunca vi um processo ser avaliado e ser dado um resultado tão rápido quanto o teu. Eu disse, mas por quê? Ela disse, você não tem ideia de milhares de pessoas que deram entrada no mesmo dia, no mesmo mês que você. Diz ela, o porquê que o teu saiu assim, em menos de um mês, eu não sei o que aconteceu. Eu disse para ela, eu não sei. Eu sei o que aconteceu. Eu só sei dizer para você que está tudo certo, Ederson. Você, a partir de agora, você vai encostar no pior desse mês. Até você se aposentar, você vai receber esse auxílio. Deus! Eu fiquei assim, sabe quando você fala assim, eu não estou acreditando que está acontecendo comigo isso, Jesus? Não, eu não sou novo, né? Os irmãos podem ver que já falha aqui em cima, já está grandão já. Se um dia eu vou parecer que eu sem cabelo, já ficar assim, não adianta mais. Mas eu tenho 42 anos, irmãos, eu digo assim, nossa vida, eu estou quase aposentado com 42 anos. Eu digo, só pode ser Jesus isso. E aquele acidente me aproximou de Deus, irmãos, porque eu estava assim, dando passos largos para longe da presença dele. Mas aquele acidente me aproximou de Jesus. Aquele acidente me trouxe mais próximo dele. E além de me levar mais para perto de Jesus, ainda me deu uma bênção. Glória a
passado, já tinha novembro e dezembro, né? Eu digo, meu Deus do céu. Aí fiquei feliz da vida. Aí falei para ela, Deus abençoe, eu digo, vou passar para vocês o valor, né, os 30%. Ela assim, não. Eu digo, como assim não? Não, agora tem os atrasados. Digo, atrasado do quê? Não, é que desde que você sofreu um acidente, você tinha direito. Desde que você sofreu um acidente, você tinha direito. Eu digo, mas foi em 2021. Pois é, eles têm 4 anos para te pagar agora de atrasado. Eu digo, você está falando sério mesmo? Ela é? Eu digo, meu Deus do céu, verdadeiramente a melhor parte do bolo foi para mim, Jesus. Aí ontem ela me mandou mensagem, aí foi quinta-feira, eu fui no banco. Aí cheguei lá no banco, a mulher falou assim, ó, é no mínimo de 2 dias e meio, 3 dias para você receber. Fui lá, né, com a requisição, tudo para fazer transferência para outra conta, que estava no outro banco. Aí cheguei lá e fiz a requisição de 2 a 3 dias. Aí eu cheguei no trabalho e falei, vem assim, pastor Luciano. Eu digo assim, Deus, ela falou que é só segunda ou terça. Mas eu aqui estou conversando com o senhor, porque eu sei que o senhor pode fazer qualquer coisa. Aí eu digo assim, ó, se o dinheiro cair até a sexta, no sábado eu levo contra o meu testemunho. Digo, tiro o dízimo e levo contra o meu testemunho. Eu digo, mas isso se o senhor quiser, se o senhor não quiser, amém. Eu espero até terça, já esperei tanto tempo. Aí estou no trabalho, sexta-feira, trabalhando bem tranquilo, aí deu 5 e pouco mais ou menos. Digo, vou entrar no aplicativo, que a mulher falou assim, ó, você entra no aplicativo do teu grupo para ver se caiu. Aí entrei lá, quando eu olhei os númerozinhos, digo, opa, Jesus. Aleluia. Aí já mandei mensagem, pastor, testemunho. Já fiquei feliz da vida, digo, vou mandar mensagem pro pastor. Aí mandei mensagem pro pastor, eu digo, pastor, eu vou tentar tirar. Ixi, irmão, o diabo não gostou não. Travou todas aquelas coisas lá, eu digo, ih, você está enganado, pastor. O crente é persistente, de amanhã eu vou de novo. Não consegui tirar todo o dízimo da igreja, meus irmãos, mas a metade está aqui, para a glória de Deus. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, se a gente faz propósito com Deus e é da vontade do Senhor, as coisas acontecem. Aleluia. E se acontecer alguma coisa na tua vida, entenda o seguinte: Jesus fez o melhor. O pastor estava testemunhando ontem que no mar, eles infelizmente também passaram pela mesma dor que a gente, de perder filhos. E o pastor falando, né, que talvez as crianças nascessem com deficiência, e às vezes a gente não tem estrutura para aguentar uma criança com deficiência. Às vezes a gente não tem cabeça, a gente não tem paciência para aguentar uma criança com isso e com aquilo. Aí Deus faz o melhor para a gente. Parece que é o pior, mas não é. Ele está livrando a gente de algo que a gente nem ia conseguir suportar. Jesus. Mas olha aqui, minha bênção. Irmãos, eu não poderia ter um filho melhor. Eu não poderia, olha, Deus me presenteou. É que nem eu sou abençoado por causa que ele não pode. A inteligência desse menino aqui, irmãos, sabe, é forte. Eu falo para ele, você não é meu filho, porque você é muito inteligente, rapaz. Tudo isso. Mas é assim, meus irmãos, o que eu estou dizendo para os irmãos? Que Deus nos surpreende. E é verdadeiro. Glória a Deus. Além disso, eu posso trabalhar de carteira assinada, eu posso abrir empresa, que esse benefício que Deus me deu nunca vai sair. Ele é isento de tudo isso. Eu digo, meu Deus, só Deus vai fazer uma coisa dessa. Aí eu falo para minha esposa, essa é casada com velho, mesmo, estou quase aposentado. Ela dá risada. Mas por que, meus irmãos? Porque nós servimos a Deus grande. Glória a Deus. Amém, irmãos? Esse é o testemunho que eu já vou contar. Eu agradeço a oportunidade, não vou mais além. Eu ia orar, mas não vou não. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.